Olá, Malvina. Bem-vinda aí à nossa live de hoje. Aqui esperando, né, mais alguns seguidores entrarem, seguidoras. Olá, Adri, seja muito bem-vinda. Hoje aí, o título da live de hoje, né, Mulher Negra, Corpo e Sexualidade. Aproveitem, envia aí no aviãozinho para aquelas amigas que possam gostar, né, dessa conversa de hoje. Amigos também, por que não? Que bom, Malvina, fico feliz. E também quem quiser, pessoal, fiquem muito à vontade para enviar temas para as próximas lives, viu? Aqui ao som, né, da Elza Soares. Maravilhosa, tudo a ver com o tema de hoje. Uma mulher e tanto, né, gente? Pela sua história. Por isso que a gente começa aqui ao som dela. Cabelo esticado. Que letra, né, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciando aqui mais uma live com o título, né? Mulher Negra, Sexualidade, Corpo e Sexualidade. E por que desse tema de hoje? Oi, Cris, seja bem-vinda. Estamos começando agora aí, mais propriamente a tratar desse assunto tão importante, né? Que é mulher negra, corpo e sexualidade. E de onde surgiu a ideia, né? De onde surgiu, não foi uma situação só, mas que contribuiu aí para que essa live esteja acontecendo hoje. Eu participei recentemente de uma live aí com o pessoal do Impassex, né? Sobre mulher, corpo e sexualidade. E aí, todas nós, psicólogas, concordamos, e acredito que vocês também concordem aí da necessidade de a gente poder conversar sobre esse tema, problematizar. E aí, quando se trata da mulher negra, tem toda uma especificidade, né, ao longo da história. Tanto que se a gente for aí para as literaturas, para as pesquisas acadêmicas, para a história do feminismo, a gente tem um recorte, inclusive, do feminismo negro, né? As pesquisas acadêmicas se aprofundaram aí nas singularidades da questão da negritude e de raça. Por isso que eu também fiz esse recorte hoje aqui para conversar com vocês. E também por amanhã ser aí o Dia Internacional, né, da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, tudo isso a gente também vai entendendo aí de onde surgem, né, algumas lutas, algumas reivindicações, qual é a história da mulher negra especificamente aqui no nosso país. Aproveitando, agradeço aí também a presença da Franciele, da Dani, que estão se fazendo presentes agora aqui com a gente na nossa live. Sejam muito bem-vindas e isso também diz um pouco de vocês, né, dos interesses de vocês enquanto mulheres. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês. Envia aí para as amigas, para os amigos também, porque quando a gente fala de gênero, de mulher negra, quando eu falo sobre isso, eu entendo que é importante sim a gente também falar aos homens, assim como a gente trata do feminismo de uma maneira geral e mais ampla também com os homens, que eles entendam as pautas feministas. Quando se trata do feminismo negro, da mulher negra, isso também
é importante que chegue para todas as pessoas, né? E eu aqui como profissional venho trazer não achismos para vocês, né? Venho com as pautas aí do que as pesquisas em psicologia, inclusive, trazem para nós. E aí conversar nesse papel de psicóloga e também de mulher negra, né? Algo bastante aí evidente, então o tema me atravessa tanto profissionalmente, né, no que eu ouço, quanto aí na história pessoal. Mas vamos lá, né? O que a gente pode conversar sobre isso? E aí aproveitem para comentar, para enviar perguntas, até que se alguém quiser compartilhar o motivo do interesse por esse tema, né? Mas ele é bem pertinente, a gente tem ali acompanhado todo um movimento, é um movimento já de bastante tempo, mas ficou mais evidente com algumas situações recentes de violência, né, como a própria hashtag Vidas Negras Importam, e isso tem borbulhado aí na mídia, e a gente pode fazer esse recorte para o Brasil. A gente vem acompanhando várias questões de racismo, de preconceito, é algo que eu ainda ouço falar do tipo, mas é o negro que é racista consigo, é vitimismo, é mimimi. Tudo isso a gente ouve, né? Mas por outro lado, é só pesquisar e encontrar aí pesquisas, muitas pesquisas, não só na área da psicologia, como sociologia e outras áreas, que trazem dados muito importantes para nós a respeito disso, né? E é a partir desses dados que a gente vai se desdobrando por lutas, por reivindicações de mais igualdade de direitos, certo? Cumprimento aí também a Simone, que chegou agora, a Sabrina, sejam muito bem-vindas. E também Ba Almeida, é isso? Bem-vinda também. E aí, então, hoje a gente vai falar aqui, tá falando já, sobre mulher negra, corpo e sexualidade. E aí, fazendo esse contexto um pouquinho geral, né, da estrutura racista que a gente tem aqui no Brasil, se a gente for lá pro comecinho da história do Brasil, né, como que foi esse início, o que aconteceu e que todos nós sabemos, né, a respeito da negritude, como os negros vieram para o Brasil, em que condições, para quê, né, para servir. E aí a gente já tem aí uma objetificação de todos os corpos negros, das pessoas negras, e isso a gente pegando agora em 2020, tudo que nos acontece hoje nas nossas relações, né, nas relações interraciais, nas relações entre as pessoas, o racismo mesmo, ele é herança. E por isso que eu puxo lá do início do nosso país para a gente fazer um resgate muito breve, um resgate histórico, que facilmente vocês conseguem aí na internet muito mais sobre isso, para a gente entender um pouco do nosso presente, né? Então é importante olhar para o nosso passado e entender um pouco do nosso passado para também conseguir perceber as situações no presente. As sutilezas, os racismos, os estereótipos que a gente tem ainda hoje, né? E quando se trata especificamente da mulher negra, a gente sabe que assim como o homem negro, ela servia aí aos senhores, né? Que eram os donos desses corpos que estavam sendo escravizados, e muito mais do que servir para trabalhos de forma geral, ela servia também sexualmente. Nós sabemos aí que há muitas histórias de filhos de mulheres que foram escravizadas e que tiveram filhos aí com o Senhor. Então a gente também vai entendendo essa objetificação do corpo da mulher negra para servir sexualmente, né? E essa compreensão do que é o papel da mulher negra, ou qual é o seu lugar, né? Onde as pessoas entendem que seria o lugar ideal ainda hoje, porque ainda hoje a gente se pega aí muitas vezes, e não desmerecendo qualquer tipo de trabalho, mas que as pessoas nos veem enquanto pessoas negras num lugar muito de servir, muito de
Ah, eu estou numa loja, eu trabalho naquela loja, eu não posso assim, não cabe na imaginação muitas vezes que eu posso ser cliente também, assim como aquela pessoa. E eu falo de exemplos que eu vejo e de situações que também eu já acabei vivendo em relação a isso. Então, é muito importante a gente discutir esse lugar, porque na sexualidade isso também vai aparecer, né? Assim como muitas vezes, eu até pergunto para vocês se vocês lembram de alguma situação em que vocês ouviram um homem cada vez menos, eu acredito, né? Também sou um pouco otimista, as coisas vêm mudando, mas de um homem falar assim, ah, aquela mulher é para casar e aquela mulher é para se divertir, né? É para algo casual. E aqui também não julgando pessoal, assim, quem queira ter um relacionamento casual. Mas as pesquisas apontam que a gente até chama, tem um termo muito específico para isso, né? A solidão da mulher negra. Então, o que que acontece? Quando se trata aí de uma intenção, de um querer da mulher negra em ter um relacionamento estável, de forma geral, é muito comum que ela encontre dificuldade. E de onde vem essa dificuldade, será? Né? Será que não é justamente por isso, né? O que que eu entendo? Porque também tem muitos estereótipos com relação à negritude, do tipo, né? Pensando muito na sexualidade, é muito boa de cama. O homem negro também tem muitos estereótipos. Ah, é um cara, né? É reconhecido socialmente como uma pessoa potente na sua sexualidade, sua virilidade. E a mulher também. Pesquisas dizem que é tida como fogosa, como né, uma pessoa que ela sempre estaria pronta para a relação sexual, que ela tenha, né, aí um interesse por isso. Mas por outro lado, em contraponto, a gente percebe, identifica nessas pesquisas a dificuldade em a mulher negra ter esse papel num relacionamento sério, num relacionamento estável, um papel de esposa. E querendo ou não, isso vem da herança, né? Na nossa herança histórica. E é importante olhar para isso. Por que é importante olhar para isso? Porque muitas vezes se a gente não tem, se a gente perde de vista a nossa história, o nosso contexto social, como que foi sendo construído esse lugar, as mulheres podem acabar acreditando que o problema é com elas. Né? Então você é o problema, você que não conseguiu ter um relacionamento estável, né? Um relacionamento mais duradouro, não sei, você fez alguma coisa de errado, ele te quis só para isso. Não, a gente precisa ter essa visão, né? Eu lembro, inclusive, de uma experiência mesmo, e hoje eu tenho muita tranquilidade em compartilhar isso, porque eu entendo muito bem o que aconteceu, né? Adolescência. A gente, é um período em que as pessoas paqueram, as pessoas namoram, as pessoas ficam. É algo que é super comum nessa fase do desenvolvimento. E aí eu lá com os meus 17 anos tive a experiência de ter um crush, né? Que legal! E aí foi indo, o tempo foi passando, a gente foi ficando sério, né? Que agora também tem esses estágios todos aí na história das pessoas. E lá pelas tantas, houve um telefonema em que ele me disse que ele não queria mais, que ele estava terminando. E não ficou claro para mim o motivo do término, né? Eu fiquei, que estranho, né? Não teve uma briga, não teve nada demais, assim, ele não conseguiu me explicar, eu não consegui entender, simplesmente terminou. E aí, após alguns dias, eu soube pelo irmão dele que ele não quis mais continuar porque os amigos o questionaram sobre namorar uma moça negra. E aí eu fiquei, nossa, eu tô aqui sofrendo por causa dele, de uma pessoa que tem essa compreensão, de uma pessoa que se deixa influenciar, inclusive. Ou seja, como que ele estava me vendo, né? Ele estava me vendo muito mais para algo casual, para algo do que para um relacionamento sério. E aí eu comecei a entender como mulher negra que no momento em que eu quisesse um relacionamento sério, talvez não fosse tão fácil.
nesse ambiente, nesse país, né, nesse estado. Enfim, entendendo a nossa estrutura social, os racismos que acontecem sim. E aí, quando eu fui para psicologia, isso foi ficando cada vez mais claro e mais evidente. E hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que algumas mulheres poderiam se envergonhar, como se fosse responsabilidade delas um término desses. E aí a gente entender que o problema não é nosso, que não é algo enquanto indivíduo, que é algo social, né, que trata aí do que a mulher negra pode ou não pode, é muito importante, né? E aí, deixa eu até ler aqui algumas coisas que a Simone traz para nós, racismo estrutural. Isso mesmo, Simone. E é um prazer poder conversar com vocês sobre isso. Que bom que você gostou aí de me ouvir. E a gente também tem lutado por isso, né? Pelo lugar da pessoa negra, porque tem isso também, né? A nossa história enquanto país, ela é muito contada por pessoas brancas, por autores brancos na escola. Eu não tive muito assim sobre africanidade, né? Aquela coisa de a Lei Áurea, que linda, Princesa Isabel, coisa mais amada, né? Libertou as pessoas. Não, e não foi nessa perspectiva, né? Houve vários desdobramentos, vários sofrimentos por conta da maneira que aconteceu essa libertação. Então, tudo isso a gente precisa ter muito claro, porque tudo isso acaba nos constituindo. E aí, para poder entender como a Simone trouxe o racismo estrutural à nossa sociedade e o que é enquanto indivíduo, né? Não, terminei com a Ju porque, sei lá, ela é uma pessoa que não me compreende, a gente não se entende, não tem os mesmos gostos, é muito diferente do que terminar por isso, né? E não foi mimimi porque eu soube de fonte segura, o irmão me disse. E aí eu acabei ficando muito mais tranquila e entendendo essa realidade enquanto mulher negra. E aí evitando, inclusive, outras consequências. Porque hoje eu penso assim, enquanto psicóloga, né? Como que fica a nossa autoestima? Como que fica esse entendimento, esse sentir com relação à cor da pele, né? E ainda quanto mais escura e mais retinta, a gente já tem evidências científicas aí que o preconceito, né? A discriminação é muito maior. O cabelo, os traços. Gente, como que fica isso? Como que fica a autoestima? E aí, também ter essa consciência é importante, por quê? Porque quando eu penso em alisar o cabelo, eu entendo que, o que acontece que eu tenho essa vontade de alisar o cabelo nessa sociedade em que eu estou? E não estou dizendo aqui que, não deve alisar o cabelo. Isso é uma escolha pessoal, individual, né? Assim que como eu não vou dizer assim, não deve, porque eu já ouvi muitas questões assim, até do movimento negro, assim, mas você namora com uma pessoa branca. Não, gente, isso é muito maior. É pra gente entender como acontecem as nossas escolhas e a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, quando eu decido por alisar o cabelo, é importante que eu entenda que culturalmente, e agora tem sido desconstruído isso, que bom, o conceito de beleza nos traz que o bonito é o cabelo liso, é o cabelo loiro, é o cabelo comprido, porque também tem muito disso, né? Mas cabelo curto, o homem não vai gostar, o homem não gosta de cabelo curto, mas quem tem que gostar quando se olha no espelho, não é mesmo? Então, tudo isso, questão de traços, né? E aí, ok, se eu escolher alisar o cabelo, eu escolho de uma forma consciente do motivo pelo qual eu estou escolhendo isso. E não achando que o meu cabelo crespo é um problema. E sim que o problema é, muitas vezes, você não ter um produto para ele adequado. E ainda bem, isso também está mudando, cada vez a gente tem uma maior diversidade para poder cuidar das nossas características, dos nossos traços, poder usar uma maquiagem que de fato condiz com o tom da sua pele, porque tem várias negritudes. A gente tem aí as pesquisas em colorismo, inclusive, né? E aí, gente, é desde a experiência de ir numa maquiadora, né? E você entender que aconteceu comigo, essa é uma história pessoal, de que
Ah, mas aí fiz um curso de maquiagem, na verdade. E aí foram ensinando as técnicas, ok, né? Como esfumar essa daqui, esfumar essa dali, essa base, o que vai primeiro. Aí você usa essa sombra para afinar o nariz. De onde vem essa ideia de que bonito é afinar o nariz? Oi, Elis, bem-vinda. E aí eu fiquei, né, me perguntando, porque eu já estava imersa nessas aprendizagens sobre a estrutura dessa sociedade, sobre os conceitos de beleza, e aí cada vez é muito mais fácil de eu me questionar sobre isso. E aí entender que, ok, se eu acho que o nariz fino que tem beleza, ok, eu vou usar uma maquiagem lá se eu concordo com isso, né? Hoje eu não uso. Não uso porque eu entendo que o nariz achatado também pode ser bonito, de verdade. E aí eu não uso. Mas assim, a gente poder entender essas coisas, sabe? Poder entender, poxa, de onde vem? A mesma coisa com o peso, né? Que aí as pessoas que são gordas vão concordar comigo, que muitas vezes, não, tem que estar magra. E isso tudo, gente, o nosso corpo, como ele se estrutura, tom da pele. Aí a gente vai lá para a região, né? Todo o corpo, mas aí vai para a região, por exemplo, da vulva. A gente não tem, eu estava pesquisando e me deparei com isso esses dias, né, como sexóloga também, de que não há um material em que traga a diversidade das vulvas tão facilmente assim acessível, né, as diferenças, os tons de pele. A pessoa negra sabe que aí vai ser uma região mais escura e tudo bem, não deixa de ser bonito por causa disso. Mas a gente sabe que tem sim uma mídia muitas vezes e que traz esses conceitos de beleza como os mais claros, né? Tenta embranquecer muitas das nossas características, né? Como essa que eu dei o exemplo da própria maquiagem, de usar sombra para afinar o nariz. E a partir dessas discussões que eu estou fazendo com vocês hoje, é possível sim a gente se questionar, tá? Eu estou escolhendo para colocar uma sombra, fazer essa técnica de maquiagem, porque eu acredito que o nariz mais fino é mais bonito, ou porque é um conceito social de que o nariz mais fino é o mais bonito. E como se tivesse de fato isso do mais bonito, né? Porque eu entendo que, como diz o ditado popular, quem ama o feio e bonito lhe parece. Então, a gente pode ter muitas belezas, uma variedade, não é? De traços diferentes, de cabelos diferentes, de olhos, formato de olhos, cor dos olhos. E isso é importante para essa desconstrução, porque quando a gente não consegue aceitar o nosso corpo, a gente está sempre querendo, aí nunca tá bom, nunca tá satisfeita. Quem aí se olhou no espelho hoje e pensou o seguinte: mas eu preciso, eu tô com olheira, mas eu preciso mudar tal coisa no meu corpo. Como vocês se sentem quando você se olha no espelho? E quando se olha no espelho de corpo inteiro, como que é? Né? Eu me sinto atraente, eu me sinto bonita, eu não me sinto assim. O que eu penso sobre mim, como eu me sinto quando eu me olho no espelho, vai refletir aí nas minhas vivências sexuais, na minha sexualidade. Eu ouço muitos relatos nas minhas pesquisas e também em consultório da vergonha, né? É muito comum, é uma questão de gênero, né? Da mulher, de não ser, às vezes, tão espontânea, tão à vontade, tão solta na hora do sexo. E também de vergonha pelo seu corpo. E aí, quando a gente fala de negritude, como que é isso? Como que é ficar sem roupa? Como que eu me sinto? Como que eu me vejo? Aí eu vou ficar com vergonha se eu for viver essa sexualidade com uma pessoa. O que essa pessoa vai achar, do que ela vai encontrar, do que ela vai ver nesse corpo. E é um corpo, de novo, sempre trazendo, essa palavra é muito importante, muito objetificado, muito do campo do estereótipo, né? Eu já tive, assim, comentários do tipo, eu ouvi dizer isso no trabalho, que as pessoas negras são muito, né, boas, assim, na hora da relação sexual, o que que você acha? E é assim, num tom de convite mesmo. Então, a gente precisa, ou melhor, é muito importante para a nossa saúde psicológica, enquanto mulheres negras,
que nós estejamos atentas a essas sutilezas de racismo, a esses conceitos de beleza que muito mais nos aprisionam do que nos libertam. E aí também entram as emoções, né? Como a gente se sente. Ontem ainda fiz um story sobre isso. A importância das emoções. Quando você atenta para o que você está sentindo e percebe que você está se sentindo muito mais angustiada com uma situação, desconfortável, parece que amarrada, você quer sair daquilo, atente para isso, porque a sua emoção está dizendo sobre algo que você valoriza, sobre que aquela situação, aquela experiência não está te deixando à vontade, não é algo que você está gostando. Então isso é muito importante a gente não perder de vista. Deixa eu ver aqui que a Mel chegou também na live. A Rebeca, muito bem-vinda, Rebeca. Se vocês quiserem enviar comentários, perguntas, a Mel até colocou aqui, me libertei de alguns padrões. Ótimo! E a gente sabe que, se a gente for pensar a princípio em questões de gênero, as mulheres, isso dos padrões de beleza, isso do peso, né? De como tá o cabelo, de tá maquiado ou não, isso pesa muito, isso é muito cobrado socialmente. E aí, especificamente com a mulher negra, tem todos esses estereótipos que vêm ao longo da nossa história que nos atravessam, né? E aí a gente também precisa estar atento a isso. Inclusive, falando em corpo, estou resgatando aqui uma informação que também é muito relevante. Como as pessoas ainda têm esse conceito de que o corpo negro é mais forte, de que a mulher negra é mais forte, as mulheres negras sofrem muito com questões de violência obstétrica, por exemplo, né? Não, ela não precisa de medicação, né, para esse parto. Tudo bem, ela aguenta porque ela é forte. E aí é algo que eu também sempre procuro problematizar, né? Quando a gente fala para as pessoas, você é forte, você tem que ser forte. De onde a gente tira isso que a pessoa tem que ser forte? A vulnerabilidade faz parte da nossa constituição humana. Então, e aí quando vai de novo, né, para a mulher negra, poxa, até que ponto, que força é essa que todo tempo você tem que ser forte? Que aí você não tem direito a uma medicação, por exemplo, né? Isso tudo, de novo, precisa ficar claro para as pessoas. Por isso dessa live, para que isso possa ser compartilhado e para que cada mulher negra entenda, e não só as mulheres negras, mas outras mulheres, porque a gente tem essa corrente de se apoiar, né? Essa rede de apoio que a gente está aí muitas vezes enfatizando, e eu gosto muito disso porque é importante, porque em alguns momentos a gente vai se perceber vulnerável e também que chegue isso aos homens, né? Para que eles entendam, para que eles questionem, para que eles perguntem sobre suas relações amorosas, sim. É importante a gente se perguntar com quem a gente se relaciona, sim, de onde vêm as nossas preferências, os nossos gostos, os nossos interesses. Nunca é do nada, sabe? Eu já ouvi muito isso em consultório. Ju, eu chorei do nada. Não é do nada que você se emociona, não é do nada que você faz as escolhas que faz. A gente vai juntos, de repente, entender o que está acontecendo, como foram suas experiências, os conceitos que você aprendeu sobre beleza, sobre autoestima, sobre valorização de si, né? Então, tudo isso, gente, é muito, muito importante para a saúde psicológica. E por que para a saúde psicológica? Para que a gente possa manter uma autoestima bacana, né, elevada, poder nutrir a nossa autoestima e poder também evitar, por exemplo, relacionamentos abusivos. Porque muitas vezes a gente sabe que as mulheres se envolvem em alguns relacionamentos por conta de, eu não quero, né, ficar solteira, ficar sozinha. E a gente também tem muito esse conceito ainda social de que, vai ficar pra titia, vai ficar solteirona, e de que tem que ter uma parceria. E aí quando há esse imperativo, né, essa regra de que tem que ter uma parceria, bom, esse é o parceiro que eu tenho, ou a parceira, será que se eu me separar, né, que eu acho que não tô sendo bem tratada, que não tá bom,
ai, será que eu não tô sendo muito exigente também? Tô sendo meio chata, né? Todo mundo tem defeitos. E aí você vai ficando. E aí, no caso da mulher negra, como é muito mais difícil isso, como as chances são reduzidas de ter um relacionamento amoroso estável, no caso daquela mulher que queira isso, né? Construir uma família com uma parceria, como que fica, né? Os riscos de se envolver num relacionamento amoroso abusivo acabam aumentando também. Então, isso tudo, né, são muitos aspectos a serem analisados, mas de fato é muito, muito, muito importante esse tipo de discussão. E aí a Adri traz o seguinte, eu gosto muito que vocês participem, gente, podem comentar aí para eu poder conversar com vocês e não ficar aqui, né, somente eu conversando num monólogo. Muitas vezes, ao entrar em plataformas digitais, como por exemplo o Instagram, onde tudo parece perfeito, acaba trazendo uma insatisfação consigo mesmo. Ótimo, Dri. E isso que você traz, porque aí se a gente for pensar nas redes sociais, a própria mídia, e aí essa insatisfação que você diz é a sua emoção, né? Como você se sente quando você acessa o Instagram. E se você se sente, por exemplo, identificada, que pode ter também essa possibilidade, ou essa insatisfação do tipo, impera, né, nas redes sociais a felicidade, que parece que todo mundo é feliz o tempo todo, que ninguém tem problema. Até inclusive um amigo meu uma vez me disse: ah, eu vejo as tuas fotos na rede social, parece que tá sempre em lua de mel, né, com a parceria. Aí eu fiquei pensando, gente, eu passo essa imagem. Não! O que a gente precisa lembrar é que as redes sociais, elas são como um teatro, elas são um palco, né? O palco é o que a gente decide, a gente escolhe apresentar ao público. Mas para ter a peça ali, para ter o palco, a gente tem os bastidores. E aí eu sempre brinco com os meus clientes de que, gente, nós não temos acesso aos bastidores se a pessoa não deixar. E nos bastidores acontece muita coisa. Então, acontece problema, coisas dão errado, porque a vida é assim. Mas eu concordo contigo, Dri, que se a gente fosse basear só nas redes sociais, e já tem pesquisa sobre isso, a gente deprime. E aí, quando a gente vai falar sobre sexualidade da mulher negra, questão de corpo, né? Quem a gente segue nas redes sociais, elas são pessoas que nos inspiram, são pessoas que eu vejo como pessoas negras e negros. Até teve uma campanha recente aí nas redes sociais e que eu entendo que são pessoas bonitas, são pessoas competentes na sua área de trabalho, por exemplo, são pessoas que, poxa, tem a ver comigo, né? A gente tem muito essa situação agora até da representatividade mesmo e aumentando. E aí eu brinco, gente, não precisa nem de pesquisa acadêmica, é só olhar e ver. Um exemplo pessoal, né? Quando eu estava na graduação em psicologia, um dia minha mãe me falou o seguinte: poxa, que legal, né? Você vai ser psicóloga. É algo tão diferente, né? Povo preto, assim, as pessoas estão acostumadas que a gente tá lá, que a gente ou é jogador de futebol, ou é sambista, ou é empregada doméstica. E a minha mãe, na educação formal, ela tem um ensino médio incompleto. Então, assim, ela nunca estudou sobre negritude, sabe? Ela tem um conhecimento empírico de quem vive isso, de quem olha e vê, observa, consegue perceber, entende? E eu fiquei, minha nossa, que análise foi essa? E eu nem sei se eu já falei isso pra ela, mas isso me marcou tanto. E de novo, que as pessoas possam, que as mulheres possam estar nos lugares em que elas quiserem, né, que a gente tenha mais oportunidade, enquanto mulher negra também que tenha mais oportunidade de trabalhos mais valorizados, inclusive. Porque se a gente for olhar os feminismos, né, feminismo branco, feminismo negro, enquanto muitas vezes a mulher branca estava lutando por mercado de trabalho, por trabalhos, né, privilegiados, é claro, a mulher negra ela já trabalhava. Ela trabalhava em trabalhos subalternos, né, em que o primordial ou somente o servir era possível, não tinha ali um reconhecimento, uma valorização do seu intelecto, até porque, né, não tem alma, não tem
inteligência é só para servir mesmo, é inferior, sabe? Então já são pautas que desde o início são diferentes, porque as realidades são diferentes. Então a gente não pode dizer assim, ai não, mas todo mundo é igual. Não é, né? Cada sujeito é único, e aí quando a gente vai para essas questões de classe, de raça, tem as suas realidades, tem as suas peculiaridades, né? Assim como na sexualidade a gente vai ter a questão também de raça, a gente vai ter lá a questão da pessoa com deficiência, por exemplo. Cada pessoa tem as suas características e as suas condições que em determinados ambientes é muito mais fácil para ela ser quem ela é, e em outros ela tem barreiras, né? Ela tem discriminação, ela tem racismo, certo? E por aí a gente segue. Mais pessoas aqui comigo, então, com a gente participando dessa live. Inclusive, meu amigo psicólogo, Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu acabei de te mencionar e um exemplo que a gente estava falando sobre as redes sociais, acesso ao Instagram, né? Que a Adri comentou que olhando as redes sociais, tudo parece muito lindo, né? A gente fica até insatisfeita. E de fato, daí eu dei o exemplo que você me disse uma vez: ai, Ju, você parece que tá em eterna lua de mel nas fotos que eu vejo. E aí eu comparei a situação à questão de você estar numa peça de teatro, né? As redes sociais são palcos. A gente só coloca no palco que a gente quer que o público veja. Mas também tem os bastidores. E os bastidores é acesso privado, assim, né? Só pessoas autorizadas lá nos bastidores. E tem problema sim, e tem conflito sim. Isso faz parte das relações humanas. O Gabriel também acessou a live, bem-vindo, Gabriel. E a Malvina faz um comentário, por isso a importância de se falar em feminismo negro. Isso mesmo, Malvina, porque a gente tem, historicamente, são condições diferentes, né? São realidades muito diferentes. Acabei lembrando agora da série que eu até indiquei para vocês aí, da Madame Walker, né? E que é bem isso, assim, ela trabalhava como lavadeira, mas ela queria um outro papel profissional, um outro status profissional, ela queria ser empresária em produtos de cabelo afro. E era isso, mas ela já trabalhava, entende? Então, é muito importante esse recorte também do feminismo negro. E aí, além dessa indicação, tem várias, né, gente? É muito bom, assim, porque eu acho que facilita muito a gente poder conseguir identificar essas situações nos filmes, nas séries, nos livros. Tem um livro clássico que é O Quarto de Despejo, que traz muito essa realidade lá do começo, né, da história do Brasil, mas que reflete na situação atual das mulheres negras, e que vocês vão poder aí ler. E tem a série que eu acho a coisa mais linda, que de fato é, né? Com as histórias, e agora a segunda temporada, ela tá repleta, tá recheada aí de situações de racismo mesmo, situações em que você pode observar o papel da mulher negra, como que ele é reconhecido. A série se passa lá nos anos 60, então tem tanto as questões de gênero com as mulheres brancas, e a primeira temporada deixa isso muito claro também, né? A diferença da mulher branca, do feminismo branco e do feminismo negro. E aí a segunda temporada, até a gente tem mais uma personagem negra, isso foi muito bacana, foi uma expertise aí dos diretores, produtores, muito legal, e a gente pode acompanhar esse dia a dia, inclusive no conceito de beleza, tem uma situação que me marcou muito, uma cena que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, da Conceição, né? E aí ela comenta com a outra personagem, a Teresa, que, o seu cabelo é maravilhoso, é lindo e tal. E a Teresa é loira, com cabelo liso, e a Conceição parece comigo, assim, né? Cabelo crespo, negro. E aí a Teresa é muito sábia no que ela comenta, assim, que ela fala. Ela devolve o elogio para Conceição, que o cabelo dela é muito bonito. Então, essa cena, de novo, é só olhar e ver, né? Como que você já vai aí contribuindo ou não, porque esses dias eu vi uma situação também em rede social, que a pessoa compartilhou da criança que não queria mais soltar o cabelo.
e porque diziam que cabelo solto era feio e era um cabelo crespo. Então a gente vai aí, como desde de muito novos, né? Como desde pequenininhas as nossas crianças elas conseguem valorizar ou não o seu corpo, as suas características, o seu cabelo, o seu nariz, o seu tom de pele, e elas vão questionar. Então, conversar sobre isso aqui nessa live é importante também nessas questões, né? Até publiquei aí sobre mãe preta, preocupações diferentes. Você vai ensinando esses conceitos de beleza, a criança se valorizar, e é desde muito cedo, que isso é muito importante, que merece respeito, que merece ser amada como qualquer pessoa. Vejo aqui que mais pessoas estão acompanhando. A Marília, minha amiga também, psicóloga negra, bem-vinda, Marília. Um Corpo no Mundo, bem-vindos. E aqui um comentário, Bá Almeida, tem uma série chamada Coisa Linda, que apresenta duas mulheres lutando pelo feminismo, mas percebemos que a mulher negra sofre bem mais para conquistar seu espaço. Perfeito. E aí, complementando até na primeira temporada, e aí eu sigo, né, a atriz, ela comentou o seguinte, que isso também me chocou bastante, que ela foi gravando e ela estava gestante e ela teve o filho e ela não conseguia muito se dedicar ao filho porque ela precisava aproveitar a chance de gravar a série. Por quê? Porque não é sempre que há essa oportunidade. Então, que ela precisava ser forte e às vezes deixar o bebê, né, com alguém, mesmo que ela gostaria de estar muito mais presente, mas que ela não podia perder essa oportunidade e que foi muito sofrido para ela. Então, são essas experiências, sabe, gente, que, poxa, né, essa é a realidade dela. Ela não, se ela negasse esse trabalho, quando que ela poderia ter uma outra oportunidade como essa? São esses os dilemas que o povo negro muitas vezes se percebe. Ou então de ouvir também desde muito novas, assim, você tem que fazer, porque você é negra, você tem que ser melhor, você tem que... É um peso também, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres negras, mas eu, por exemplo, eu ouvi coisas desse tipo, assim, e na melhor das intenções, né, gente? Conhecendo a realidade em que estamos, em que a sociedade que a gente vive. Olha, você tem que ser muito boa, você tem que se destacar, porque você é negra. E aí, como que você recebe um comentário como esse? Você vai fazendo, você vai tentando, né, o que foi aconselhado, se destacar. Mas para a saúde psicológica, como que isso fica, né? Poxa, eu tenho que fazer muito mais do que qualquer pessoa para ter um mínimo de reconhecimento, de valorização. É dureza, gente, é dureza. Mas estamos aí, né? Estamos aí na caminhada tentando fazer o melhor possível e tentando aí compartilhar com vocês um pouco desse mundo, dessas lutas, desses objetivos, dessas reivindicações, né, das mulheres negras. E aí é muito bom poder contar com vocês aqui para poder conversar sobre isso, para poder problematizar sobre isso. A Vanessa também agora entrou aqui na live. Então eu fico muito feliz de poder e sei que sou privilegiada, né, de ocupar esse papel como psicóloga na sociedade e poder ter voz de alguma maneira para falar sobre esse tema, para falar sobre negritude e para compartilhar tudo isso com vocês. A Mel Pacheco comentou: estou amando as tuas lives. Muito obrigada, Mel, muito obrigada mesmo. E, gente, aproveito para pedir a vocês que enviem essa live para quem vocês acham que possa aproveitar desse assunto. E, inclusive, quem quiser me manda aí no direct sugestão de temas, eu atendo, né? A Fran tá aí como prova, que eu já comentei, já fiz uma live sobre felicidade, conceito de felicidade. Então, por favor, né? Enviem aí um tema que vocês querem ouvir que eu fale dentro aí da sexologia. É um tema super amplo.
Se eu entender que não, que eu preciso ter um convidado aqui, eu trago para entrevista também. Mas participem, fiquem muito à vontade, porque esse espaço é de vocês e é para vocês, ok? Obrigada por hoje. Não sei se mais alguém quer fazer outros comentários. A gente tá aqui terminando nessa live. Mas eu também tô amando muito poder ter esse espaço, né? E ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pela confiança, né? Oi, Sabrina. Sabrina é uma mulher negra, né, Sabrina? Que bom que você pôde acompanhar. Compartilha depois. Eu vou colocar lá no YouTube. Eu tenho colocado todas as lives lá, porque eu sei, né, gente, que cada um tem também seus compromissos. Nem toda sexta é dia de sextar comigo aqui, de dar play no final de semana aqui comigo. Mas tá tudo lá. Quem quiser aproveitar, pode recuperar para ver em outro momento. O nome da série é Coisa Mais Linda. Essa que eu comentei, que eu dei o exemplo da Conceição, né, que é uma criança, e também da Madame Walker. Depois, eu indiquei ontem, Malvina, assim, para você poder pesquisar com o nome em inglês, é da Netflix. Mas dá uma olhadinha, acho que se colocar Madame Walker já é Self-Made, eu acho. Ah, Adri, eu lembrei de você, do Ipsky. Saudades também. E aí, é isso, gente. Assim, quem quiser, manda aí seu tema. Ah, não, Ju, mas eu tenho uma dúvida. Semana que vem tem um tema muito legal, dia 31, dia do orgasmo. E aí eu vou falar sobre o conceito de orgasmo, sobre possibilidades, dicas pra gente poder conseguir aí ter orgasmo, ter mais prazer nas relações sexuais. Então, já fiquem ligadas e ligados e compartilhem a live de hoje com as amigas e os amigos, ok? Eu conto com vocês, hein? Obrigada e até mais. Beijo! Bom final de semana!